Vamos embora, então. Bora, Deusiane, Neto. bom dia, Deusiane. Bom dia. Bom dia, Deusiane. Vamos embora aqui. Hoje a gente vai concluir o capítulo 5, tá? Como praticar os padrões, aqueles 6 padrões que a gente viu, tá? E ele começa assim. Nossa observação e nossa modelagem empírica, partiram de centenas e centenas de clientes, tanto de coach individual como do seminário do Método CIS. A forma de exercitar a comunicação, parte 3, pressupostos detalhados a seguir. 3 pressupostos detalhados a seguir. Necessidade, intensidade e repetição. Você conheceu 6 padrões linguísticos e seus efeitos bioquímicos sobre o ser humano. Agora precisa, por observação própria ou pelo feedback de terceiros, reconhecer quais são os seus vícios e praticar os exercícios mais adequados para o seu caso. Se o seu vício for estresse, certamente o padrão a ser mais praticado é o paz e o de poder. Pelo relaxamento provocado pelas ondas alfa, a sensação de paz vem de forma imediata. Pelo brado e pelos movimentos de poder, é produzida a testosterona e, com ela, a sensação de controle e domínio. Contudo, não se esqueça de que, no final das contas, esses exercícios precisam ser trazidos para o seu dia a dia como estilo linguístico e como estilo de vida. E, para ter maior aproveitamento, o ideal é a prática de todos os padrões, sempre dando mais ênfase ao mais necessário. O que ele está querendo dizer? Você vai ter que verificar qual é o teu vício, né? Se você é muito estressado, se você... né? Se você tem... Enfim, qual é o teu vício? Né? Se é preguiça, ansiedade, é estresse, qual o teu vício, né? E ele diz para você fazer os exercícios que a gente viu. Deusiane, o de ontem eu vou mandar para você, viu? Eu não esqueci, não. Assim que acabar aqui o estudo, eu mando para você, tá? Tá. Porque ontem eu cheguei muito tarde e eu fui fazer esses exercícios, e eu fui fazer esse slide aqui. Aí ficou complicado de eu mandar para você. Mas assim que acabar aqui, eu mando para você, tá bom? E ele pede para você verificar qual é o teu vício. Tá? Essa é a necessidade. Verifica qual é o teu vício, faz aqueles exercícios de todos aqueles exercícios dos padrões, mas tenha mais ênfase no qual é o teu vício. Ele está falando aqui, né? Se teu vício for estresse, o padrão a ser mais praticado é o da paz e do poder, para trazer um relaxamento, né? Automaticamente vai trazer um relaxamento e vai fazer com que você deixe um pouco esquecer esse teu estresse aí, tá? Intensidade. Como você já sabe, emoção se aloja na carne. E para que, de fato, haja uma reprogramação de crenças e eliminação rápida dos vícios, deve-se levar em conta que o lado cognitivo e intelectual tem apenas 15% de força sobre nossas mudanças emocionais profundas. Portanto, a intensidade emocional fará toda a diferença na eliminação dos seus vícios. Olha só que interessante, né? O lado cognitivo e intelectual tem apenas 15% de força sobre nossas mudanças emocionais profundas. Interessante isso aqui. Portanto, a intensidade emocional fará toda a diferença na eliminação de seus vícios. Por isso, sugiro que se dedique profundamente aos exercícios propostos. Não tenha medo ou vergonha de mostrar em seus gestos
e em sua postura aquilo que você quer para si, mesmo que ele pareça ridículo. Haja com intensidade, com gestos grandes e marcados. Quanto mais você usar os movimentos corporais, mais rápidas, profundas e duradouras serão as mudanças. Olha só isso aqui, né? Que intensidade, né? Assim, que fantástico, né? Quanto mais você usar os movimentos corporais, mais rápidas, profundas e duradouras serão as mudanças. Ou seja, se você, é feito ele diz aqui, né? Muita gente deixa de fazer esses exercícios por vergonha, né? Por vergonha, por achar que isso é ridículo, né? Com medo que alguém veja aqui dali, com vergonha que alguém veja, né? E isso não pode ocorrer, tá? Se você quer a mudança, se você quer mudar de vida, né? Quer mudar a tua vida, você tem que começar pelos mínimos detalhes. E esses detalhes, né, estão aí nesses exercícios corporais. Tá? É importante, por isso que eu sempre, desde que comecei esse estudo sobre esses padrões, eu venho dizendo que é muito importante o feito dele. Tá? Fazer esses exercícios. E toda vez que ele vem explicando sobre isso, ele vem mostrando a importância de se fazer isso. Tá? Porque, é feito ele diz, quanto mais você usar os movimentos corporais, mais rápida, profunda e duradouras serão as mudanças. Aí você tem que decidir se você está feliz com a vida que tem levado ou não. Se você quer acabar com alguns vícios, é importante você começar o mais rápido possível esses exercícios. Tá? Repetição. A intensidade com que se faz os exercícios é importante. Contudo, ela não é suficiente para que se obtenha o resultado desejado. Podemos fazer um paralelo com atividades físicas como a musculação. Ainda que a carga do peso levantado seja de extrema importância, é a repetição do exercício que vai verdadeiramente fortalecer o músculo. Olha, já imaginou René aí que malha, né? Já imaginou se René vai lá, pega um peso, pá, mas só faz uma vez, não repete. Né? Ele pode aí confirmar isso aqui, né? E nada adianta. Quem malha, quando pega um peso, se ele não repetir aquele movimento, se ele não repetir aquela ação, não vai dar resultado para ele. Tá? Então, é com a repetição, tanto que ele faz 3 séries, 4 séries, 3 de 15, 3 de 10, 4 de 10, enfim. Então, por isso que ele repete essa série. Porque ele sabe que senão não vai dar resultado. E a mesma coisa está nos exercícios, desses padrões. Se você não repetir e não fizer, nada vai mudar na tua vida. Né? Nada vai mudar. Tá aí, René, aí tá de prova disso, né? Lembrando que a musculatura não conta, né? Então, a gente também não deve contar a quantidade de vezes que a gente faz. Isso. Entendeu? Porque quem conta somos nós, mas o músculo, ele não sabe a quantidade de vezes que ele consegue aguentar. É verdade. Então, é isso que a gente tem que praticar também, da mesma forma. Entendeu? A gente tem que praticar incansavelmente, na verdade, tudo, né? Tentar. É verdade. É verdade. É muito importante. É muito importante. Tá? Assim, para que os exercícios linguísticos propostos alcancem a cura dos vícios emocionais, é a quantidade de vezes que eu repetir ao longo do dia que fará a diferença. Então, se você busca resultados reais, além de aplicar intensidade emocional, deverá também fazer cada exercício pelo menos 5 vezes ao dia, ao longo do dia, com 20 a 30 repetições cada vez. Você vai dizer, mas Renato, isso é preciso, Renato? Olha, segundo o cara mais respeitado na área de inteligência emocional, fala é importante, sim. É importante você fazer e é possível você fazer. E você sabe que é possível. Né? Você gasta 5 minutinhos do seu dia fazendo um negocinho desse aqui, que pode mudar a tua vida, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Né? Vale muito a pena. A não ser que você esteja feliz com a vida que está levando. Aí tudo bem, eu fico calado na minha e digo, não precisa nem fazer. Vai fazer para quê?
né? Mas, se você não tiver e deseja ter uma mudança em uma área da tua vida, começa a fazer esse exercício de hoje, tá? Se for preciso, eu mando os estudos para vocês, os dois, né? Os estudos, os dois estudos que nós estudamos, os 6 padrões, eu mando para vocês. Mas não deixem de fazer esse exercício, tá? É importantíssimo. Eu vou sempre tocar nessa tecla. E nem é à toa que ele deixou aí o final do capítulo só para falar disso. A gente viu a necessidade de fazer isso, a intensidade que se deve fazer, e agora a repetição como ela é importante, tá? E agora um pouquinho, ele vai concluir o livro falando um pouquinho sobre o estresse. Tá? Olha só. A neurociência, diferentemente de outras atuações acadêmicas... Só um minuto. Mando sim. Nem se preocupe, Nádia. Eu vou mandar para o grupo meu link de transmissão. Tá? Voltando aqui. A neurociência, diferentemente de outras atuações acadêmicas, não tem rédea nem limites. E continua lançando teses multidirecionais e possibilidades que vão de encontro às certezas e às verdades inquestionáveis de ontem. No artigo Depressão e Estresse, em seu site, o Dr. Drauzio Varela apresenta uma discussão da revista Science sobre o conjunto de ideias mais aceitas atualmente para explicar a depressão. A hipótese do estresse. Olha só isso aqui. Sobre o conjunto de ideias mais aceitas atualmente para explicar a depressão. A hipótese do estresse. Segundo essa hipótese, em resposta aos estímulos agressivos do ambiente, o hipotálamo produz um hormônio, tá? O CRF, para convencer a hipófise a mandar ordem para as suprarrenais produzirem para... Peraí, calma, gente. Travei agora, trava a língua. Para mandar ordem para as suprarrenais produzirem cortisol e outros derivados da cortisona, que cumprem seu papel gerando atenção e cuidados extras. Olha só isso aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E um dos motivos, aí ele conta desse mal aí do século, né, que é a depressão, né? Entre ele, um dos motivos está o estresse. Tá? Ó, diversos trabalhos experimentais mostraram que esses hormônios do estresse, o cortisol e seus derivados, prejudicam a saúde dos neurônios, porque modificam a composição química do meio em que essas células exercem funções. A persistência do estresse e, consequentemente, do cortisol altera de forma a arquitetura dos circuitos neurais que chega a modificar a própria anatomia cerebral. Por exemplo, provoca a redução das dimensões do hipocampo, estrutura envolvida na memória e na área fundamental para a ação das drogas antidepressivas, algo que explica o mal de Alzheimer e outras doenças neurais. Pesquisadores da Universidade de Emory, em Atlanta, demonstram que a existência de períodos críticos na infância, como sofrer violência física, abuso sexual, ausência de cuidados e carinhos maternos e outros tipos de estresse emocional, pode conduzir à hipersecreção de CRF no hipotálamo, com consequente liberação e a outras disfunções emocionais na vida adulta. Ou seja, um vício de estresse trazido desde a infância que moldará as emoções, o intelecto e os resultados dessas crianças também na fase adulta. Os pesquisadores concluíram que muitas das alterações neurobioquímicas encontradas na depressão do adulto podem ser explicadas pelo estresse ocorrido em fases precoces da infância.
olha só que interessante isso aqui. Todo esse estresse na infância que você sofre, você traz para a fase adulta, né? Como abuso sexual, violência física, ausência de cuidados e carinhos maternos e outros tipos de estresse. Você traz isso para a fase adulta e isso mexe com todo o teu cérebro, com todos esses hormônios aí, né? E todas essas células aí que é responsáveis, né? Por toda a tua parte da emoção, né? Tanto que ele fala aqui que molda a tua emoção, né? E resultado de criança da fase adulta. Então, você vê como isso é forte, tá? Mas que isso você pode mudar. E aqueles exercícios podem te ajudar a mudar. O Renato, Oi. inclusive, eu tive uma doença, né? Eu sou portadora de uma doença rara, que ela é originada através do estresse, né? Ela chama síndrome de Cushing. E, na verdade, essa doença ela pode se originar tanto por quem utiliza remédios com muito corticoide, né? E no meu caso, o meu organismo começou a produzir muito cortisol. Ela é conhecida mesmo como a doença do estresse, né? Foi numa época que eu trabalhava mais de 12 horas todos os dias também, inclusive de final de semana. Entre outros problemas, né? A gente vai acumulando mesmo estresse, tudo. Então, eu acredito que isso contribuiu muito para o surgimento dessa doença. Eu fiquei numa situação que eu cheguei até a passar com a psicóloga, porque realmente afeta muita coisa na nossa vida. Demais, assim, não só fisicamente, né, que eu fiquei com algumas sequelas, tudo, mas graças a Deus eu descobri no início, mas é uma doença, assim, avassaladora, viu? Sinceramente, desejo a ninguém, porque realmente é muito, muito triste mesmo. É bronca, é problema, né? Por isso que esses exercícios, gente, é importante. Só sabe a dificuldade que é essa doença do estresse quem tem, tá? Quem tem. E como ela pode influenciar para o lado ruim. Tá? Graças a Deus aí que Nádia teve força, né? E tá aí passando por cima disso, né? Passando por cima, a verdade é essa. E a gente tem que ter essa força de vontade, né? E esses exercícios dos 6 padrões, se você botar em prática os 6 padrões na tua vida, isso vai embora rápido, gente. É feito ele disse. Tudo depende da tua intensidade e da tua repetição, né? Não adianta você fazer 1 dia e 2 dias não, 3 dias não, 3 dias sim, 5 não. Não adianta. A intensidade que tem que ser feito. É a mesma coisa no nosso negócio, né? É a mesma coisa no nosso negócio. Se a gente manter uma intensidade, né? Repetir aquela intensidade todos os dias, os resultados irão aparecer, né? Tudo depende da intensidade que você está fazendo o negócio. Tá? Então, tem muito disso. Abordarei esse assunto com mais profundidade no capítulo 7, sobre crenças, quando chamarei sua atenção para a qualidade e a intensidade de sua comunicação com seus filhos. Trago cuidado com a comunicação direta, que está relacionada ao que você diz ou mostra explícita e diretamente a eles. E também toda a comunicação indireta, aquela que seu filho recebe não pelo que faz, mas pelo que deixa de fazer e pelo ambiente em que o coloca. Lembre-se, o que você comunicar ou deixar de comunicar a seus filhos ecoará pela eternidade. Olha só que interessante isso aqui. E ele vai falar, né, sobre essa parte do estresse, de tudo, e crenças, no último capítulo do livro, tá? Que é aí o capítulo 7. É o último, Jesus? Eu acho que é o último, ou é o penúltimo, mas eu acho que é o último, capítulo 7. É o último. O último capítulo ele vai falar um pouquinho disso, tá? Sobre estresse, sobre tudo isso aí correlacionado, né? Ele vai falar um pouquinho da realidade, crença como termostato, autoestima, crenças do seu, crenças de identidade, enfim, ele vai falar tudo isso. Aí vai ser ele fecha o livro com um capítulo espetacular, tá? E a gente vai ver. E a partir de amanhã,
a gente vai ver aí o capítulo 6, né, o que é o Questione, que é o penúltimo capítulo. É um capítulo bem mais curto do que os outros que a gente vem estudando. A gente passa mais de uma semana nesses capítulos. E esse capítulo 6 é curto. Tá? E ele vai falar um pouquinho de qualificando as perguntas poderosas sobre de sabedoria, exercício, autocoach, etapas de autocoach. Né? O capítulo 6 aí vai ser o tal de Questione. Vai ser importantíssimo e amanhã a gente começa. Amanhã quem vai dar o estudo é Fabi, né, que já está acertado com o Fabi aí. E Fabi vai estar apresentando para vocês, né, todo o início desse capítulo 6 aí, tá? Hoje a gente falou um pouquinho, como eu disse ontem, que o estudo hoje seria mais curto, né, como o de ontem foi. Né? O de hoje falou só um pouquinho aí de como praticar os padrões, um pouquinho da necessidade, né, que ele fala que a comunicação, né, parte de 3 pressupostos detalhados a seguir, que é a forma de exercitar aqueles 6 padrões, e a forma de exercitar seria a necessidade, né, você conhecer a sua necessidade, né, qual é o teu vício, de tudo, a intensidade que você vai fazer esses exercícios, tá? A intensidade que você vai fazer esses exercícios, para dar o resultado, a intensidade que você vai fazer, a repetição. A gente viu que não adianta fazer de uma vez e não repetir. Tá? Tanto que ele deu exemplo até da musculação aí. Então, tem que se repetir para se obter o resultado. Tá? E ele falou um pouquinho do estresse, né? Que é uma coisa que a gente tem que combater diariamente, que só nos faz mal. Tá? E esses exercícios ajudam muito a diminuir o estresse, né? Principalmente do poder e da paz, principalmente aquele exercício da paz, é o que diminui demais, drasticamente, eu acredito que seja instantâneo. Tá? Você alivia. Tá? Então, hoje a gente viu isso, e amanhã, como está aqui, ó, a gente vê o início do capítulo 6 com Fabiana. Tá? Então, gratidão aí a vocês. O estudo hoje realmente foi bem mais rápido, né? Foi pouco tópico, aí só 25 minutos. Tá? Eu vou mandar para vocês aí o estudo, tá? Dos 6 padrões. Vou mandar o dos 2 dias para vocês darem uma olhada. E se que alguém tiver dúvida sobre os movimentos, vocês poderem estar olhando quais são esses movimentos e como fazer. Por quanto tempo fazer, tá? Então, gratidão aí a todos, né? Sucesso para o dia de vocês.